todo mundo quer tomar a decisão certa na vida. Toda decisão que eu tomo errada, ela me prejudica no tempo, a questão financeira. Então, a maneira que eu tenho de decidir é sob a vontade de Deus. E ao longo dessas próximas 7 semanas, cada semana vai ser uma decisão. A de hoje é aquela ali, sabedoria para encerrar ciclos e inaugurar um novo tempo na sua vida. Tem pessoas, eu sempre digo isso e volto a dizer aqui para você. Primeiro, nós temos que aprender a entrar e a sair na vida das pessoas. Tem pessoas que entram na nossa vida, mas elas não sabem sair. Então é muito importante você aprender a sair da vida das pessoas. Porque, escuta, ninguém lembra de começo, mas nós lembramos de término. Então eu tenho que aprender a entrar e a sair, a fechar um ciclo. Tenho que aprender, e isso foi uma das lições mais difíceis que eu vivi no ministério pastoral, que é justamente reter ovelha. A minha escola foi a primeira igreja batista em colégio. Era traumático para mim quando lá em colégio uma ovelha vinha, dizia, olha, eu estou indo embora, e por isso, por aquilo outro. E quando algumas saíam machucando, ferindo, eu comecei a pastorear com 23 anos. Eu ficava pensando de como é que ia ser. Então quando chegava alguém eu ficava meio receoso. E na escola ministerial, na escola pastoral, eu aprendi uma coisa. Se todo mundo que sair da minha vida levar o que eu tiver de melhor, o que vai sobrar para você que está chegando? Aí você vai receber a minha amargura, a minha desconfiança, o meu medo. Então eu tomei uma decisão. O rebanho é de Deus, eu cuido para ele. Eu cuido para ele. Se a pessoa vira para mim e diz assim, eu estou indo para lá porque Deus mandou, eu não quero saber se é verdade, eu não quero saber se é mentira, porque esse não é um problema meu. A Bíblia diz que nós vamos dar conta, cada um vai dar conta de si. Então é importante entender ciclos da nossa vida. Eu me lembro que na própria primeira igreja batista de colégio, como eu estou aqui há 26 anos, de pastor eu tenho 33. Então quando foi essa transição de sair daquela igreja para cá, irmãos, eu como chorava. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa, estava lá a juventude na nossa casa, com a faixa Fica Pastor. E foi um processo muito doloroso. E aí eu fui conversar com um pastor, que era um conselheiro, e ele disse, meu filho, se você não sair pela vontade de Deus, você vai sair pelo constrangimento. Então você escolhe por onde você quer sair. Eu disse, é melhor sair pela vontade de Deus, né, irmão? Sair constrangido. Então, e aprendi uma coisa, a melhor hora de sair do ministério é quando o ministério está dando tudo certo. A festa está lá, o salgadinho está rolando e tal, aquela coisa. Lembra sempre de João capítulo 2. Qual foi a preocupação de Maria? O vinho acabou. O que traz alegria à festa, E aí nem sempre você vai ter essa unção de Jesus para resolver o problema. Então, vamos aprender a fechar ciclos na nossa vida. Tem ciclo na sua vida que você está deixando aberto. E Deus disse, até quando? Aliás, Deus foi muito duro com Samuel. Samuel tinha um amor muito grande por Saul. E chegou uma hora que Deus deu-lhe um aperto em Samuel. Deus disse, Samuel, até quando eu vou ter que aturar você com essa tua paixão por Saul? Até quando? Eu já o rejeitei. Mas me diga, Samuel, até quando eu vou ter que aturar isso? E aí acho que Samuel tomou aquele choque de realidade, né? Disse, eu já tenho me provido de um outro rei. Então nós hoje vamos aprender
a pedir a Deus discernimento para fechar ciclo. Para parar de insistir naquilo que Deus já mandou você parar. Para você ter sabedoria para inaugurar novos tempos. É muito, olha, você pega aquele crente meio saudosista, e eu tenho alguns, né? Esse ainda me lembro daquelas programações lá da Pá de Januário. Ah, apóstolo, era tão bom quando a gente ficava lá atrás conversando. Rapaz, eu não me lembro. Acredita nisso? Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo serviu a um propósito. Tem coisas nessa vida que serviram a um propósito. A gente está ali insistindo. Ah, eu ainda tenho saudade daquela igreja que cantava hino. Irmãos, eu quando cheguei a uma certa idade da minha vida, eu não tinha a bênção do metrô. Meus deslocamentos ou eram por trem ou por ônibus. Como foi maravilhoso na minha vida a chegada do metrô. Agora você imagina, foi criado debaixo de trem e de ônibus. Aí surge o metrô. Não, aí eu não vou. Eu quero inaugurar esse novo tempo. Então eu queria convidar você, porque é só um versículo, para você não sair daqui cansado. 1 Crônicas, capítulo 12, 32. 1 Crônicas, capítulo 12, 32. Deixa eu... Sei que o Josan colocou ali. Então vamos lá. Diz assim, ó. Alguns falam Isacar, outros falam Issacar. Eu não estou para brigar com ninguém. Então escolhe o melhor que você acha e vamos embora. E dos filhos de Issacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos para saber o que Israel deveria fazer. Os cabeças dele, eram 200. E todos os seus irmãos estavam sob os seus comandos. Até aqui foi? Então vamos orar? Pai, aplica essa palavra no nosso coração. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. E cada um que veio aqui essa noite precisa tomar decisões na sua vida. E Pai, eu te peço, traga o discernimento na mente dos teus filhos, para que essas decisões agradem ao Senhor, para que essas decisões sejam do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, então como eu falei, encerrar um ciclo é uma das experiências mais desorientadoras da nossa existência. Se você falar assim, é fácil encerrar o ciclo? Sim ou não? Não, diga não, não é fácil. É fácil você encerrar um relacionamento? Eu fui noivo antes de casar com essa jovem. Irmãos, foi um problema sério, porque a expectativa que a família da moça tinha, e eles, crentes, né, acham, minha filha vai casar com um futuro pastor. Imagina quando eu terminei. Foi difícil para mim, foi difícil para ela, para a família. Então é difícil, por exemplo, você terminar um relacionamento. É difícil você, muitas vezes, abandonar uma empresa, porque você está nela há anos, conhece todo mundo, tem algumas, o salário não tem regalia nenhuma, mas tem algumas regalias. E aí você recebeu uma proposta para mudar de emprego para ganhar o dobro. É fácil trocar? Não é não. Você começa a pensar, mas aqui eu sou amigo do patrão, aqui eu vi o filho do patrão crescer e tal. Uma identidade que já não cabe mais. Então, eu me lembro, e aí me permitam usar a minha referência, aí não tem jeito, mas quando eu fui para ser ordenado pastor, na noite anterior eu não dormi. Eu ficava assim, meu Deus, o que faz um pastor? Onde vive? O que come? O que faz? Então, eu não teria mais a identidade de irmão. Dali para frente a igreja iria me ver como pastor. E olha, não tem jeito. Depois que você é levantado a pastor, todo mundo, eu disse o quê? Te olha diferente. Eu tenho certeza que tem irmãos que quando me veem, eles me veem com uma calça azul, uma cueca vermelha e uma capa. Não é assim? Desse jeito, irmão.
Tem gente que ela diz assim, não, pastor, eu sei que o senhor está cansado. Aí continua falando. Mas para que falou isso? As pessoas pensam assim, irmão, ele não tem direito de se irritar, ele não tem direito de ficar chateado, porque cria-se esse mito. É uma identidade que não cabe mais. Pastor é aquela figura que tem que entrar rindo, ficar rindo o tempo todo. Um luto que se prolonga além do necessário. Também vivi a experiência de perder o meu pai e a minha mãe. Aí alguém disse assim, mas olha como é que o senhor reagiu bem. Eu falei, mas por que eu reagi bem? Não, porque o senhor não ficou abatido. Eu não fiquei abatido porque morre aquele que sai da nossa memória. E eu sei onde estão eles, eu vou me encontrar com eles. Mas escuta só sai do luto quem vai à luta. Se você não tiver cuidado, aquela pessoa que morreu te carrega para junto da sepultura. Eu não esqueço a morte de mamãe. Aliás, isso é uma coisa interessante. No dia que a minha mãe morreu, a minha irmã, eu estou me sentindo culpado. Andréia, pode parar. E lá eu não sou pastor André, nem apóstolo, né? Falei, pode parar. Você deu o melhor da tua vida. Você levava a mamãe para cima e para baixo. Você sempre... Então para com isso. Não. Senão ia as duas para a sepultura. Então nós temos que entender isso ali, ó. É uma experiência desorientadora. É difícil para a gente ler quando o tempo passou. Agora vem Isacar. E é uma tribo interessante, porque quando recebe a bênção de Jacó é uma bênção. Quando eles recebem a bênção de Moisés, e as duas... Lá na bênção de Jacó, Jacó diz, olha, Isacar é como um jumento que carrega as cargas do seu irmão. Então Isacar é aquele que providencia alívio. E agora Davi vai, para vocês entenderem, Davi vai conquistar unificar todo o reino. Ele está reinando em Hebrom e existe uma necessidade de se levantar em guerra contra a casa de Isbosete, que era o único filho que havia sobrado, e Davi não queria fazer isso. Ele não queria entrar em guerra com a casa de Saul. Ele sabia que era uma guerra civil. Então Davi vai juntando da tribo de Zebulon 50.000 homens. Você vai vendo esse contexto, né? Naftali, 37. Davi tem um exército. Agora chega da tribo de Issacar, os caras só mandam 200 homens. E Davi não abre mão desses 200 homens. Por quê? Porque esses homens têm uma capacidade de entender os tempos. Esses homens têm uma capacidade de saber como trabalhar no tempo de Deus. Então eles não idolatram o passado, eles não romantizam o presente, eles não se angustiam com o futuro. Eles tinham uma característica. E agora na unificação de Israel, nós vamos ver isso de uma maneira muito clara. Esses homens são trazidos por Davi e eles tinham uma missão. E qual era a missão deles? Como Davi iria se mover até que a unificação de Israel estivesse completa. Aqui que entra o grande segredo para essa noite. A primeira decisão para quem quer ter sabedoria é discernimento. O discernimento combate a ansiedade. O discernimento te faz ser maduro nas decisões. Então, Davi sabia lutar, Davi sabia liderar, Davi sabia concentrar, Davi sabia organizar, mas ele não tinha o entendimento como os filhos de Isacar, de saber os movimentos, as estratégias. Então, 200 homens aqui não eram mais fortes do que a tribo de Efraim, de Benjamim. A turma de Benjamim, os caras eram bons com a mão esquerda. Mas Davi sabe que esses 200 fazem diferença.
Porque eram homens que tinham discernimento. E agora vamos lá. Pode passar aqui. Já falei. Cheguei na frente. Por que muitos vivem sem buscar a direção de Deus para as suas decisões? O que será que tem crente que está apanhando? Tem gente que não para buscar a direção de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Às vezes no gabinete, se eu fosse fazer uma estatística rápida, sei lá, de 10 atendimentos, 4 no mínimo, buscar ali o aconselhamento para saber o seguinte: eu tomei essa decisão, mas eu não pensei, fiz aquilo, mas depois eu não refleti direito. Então vamos entender isso aqui. Por que muitos vivem sem buscar a direção de Deus? Primeiro, porque vivem sem sensibilidade espiritual para discernir o tempo. Nós temos que ter, gente, uma sensibilidade espiritual. Amém? E aí eu tenho aprendido uma coisa sobre sensibilidade espiritual, que aí está na Bíblia. Me diga qual é o profeta da Bíblia que recebia a revelação de Deus fora da madrugada. Não tem, apóstolo. Eu estou estudando isso desde o ano passado. Todos os profetas que tinham a revelação de Deus buscavam a Deus de madrugada. Eles chegavam na presença de Deus antes do sol. E é claro que vocês dizem: não, mas aqui no Brasil, lá no Japão, não estou. O que eu quero que você entenda é que eu tenho colocado isso aqui. Eu vou orar pela conversão do meu pai. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite. Você pode orar a qualquer hora. Eu vou orar pela cura, qualquer hora. Mas quem quer visão profética vai ter que ter postura profética. Então, eu tenho pago um preço. Hoje eu não consegui acordar 4 horas. Mas por quê? Eu fui dormir 00:30. Mas deu 5 horas. Pulei da cama e disse: agora é a hora. E aonde que eu quero? Irmãos, eu tenho aprendido que esse primeiro horário meu é um horário de relacionamento para aquilo ali, ó. Eu quero sensibilidade espiritual. Uma outra coisa que te dá extremamente sensibilidade espiritual: o jejum. Nós vamos começar o jejum dia 3 de março até o dia 23. O jejum de Daniel. Eu não sei o que é. Baixa o aplicativo da igreja. Já está no aplicativo que você pode comer, o que você não pode. O jejum, escuta, o jejum não muda Deus. O jejum te deixa sensível para ouvir a voz de Deus. Toda pessoa que jejua, ela se torna sensível. Então tem pessoas que dizem: eu estou orando, mas Deus não fala comigo. Não, está falando. Como não está falando? Você quer ver uma coisa? Eu falei isso aqui ontem. Irmãos, qual foi a última vez que você esteve em quietude diante de Deus? O que é quietude? Há uma coisa interessante quando você olha para o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha 3 seções. A primeira seção era o altar onde os animais eram sacrificados. Depois eles tinham o lugar santo, aonde somente os sacerdotes e levitas podiam transitar. E eles tinham o santo dos santos. Até aqui vocês gravaram? O local do altar, o lugar santo e o santo dos santos. Até aqui foi? Muito bem. O povo, eles entravam no altar e ali levavam as suas ofertas só para pedir. Eu estou matando esse animal por causa da minha família, por causa disso, por causa daquilo. E eles saíam, porque o povo não podia entrar no lugar santo. Há pessoas que elas entram na presença de Deus só para pedir. E depois que elas acabam de pedir, em nome de Jesus, amém. Aí você vai embora. Só que a Bíblia diz, na primeira carta de Pedro, que nós somos uma nação de reis e sacerdotes. O sacerdote não ficava no altar. Ele ia para o lugar santo. E o que era o lugar santo? Era ali que ele adorava o Senhor. Era ali que ele se purificava. Era ali que ele tinha a mesa da propiciação, ou seja, o alimento, o pão. Era um armário. E atrás dele o candelabro. Por quê? Porque você não vai conseguir ter a direção de Deus
A iluminação, se o alimento chegar e não tiver iluminação, você não recebe aquele alimento. E havia o último estágio, que era o Santo dos Santos. Tudo isso, irmão, para dizer o seguinte: qual foi a última vez que você parou 5 minutos para ouvir a voz de Deus? Ah, eu já fiz isso, mas não ouvi nada. Ótimo, ele não quis falar, é um direito dele, fala você. Mas o problema é quando você é mal educado, você não dá hora nenhuma para Deus falar. Então qual foi a última vez que você parou para ouvir Deus? Eu sei que todo mundo aqui não tem dificuldade para falar, não é verdade? Hein? Nós falamos, mas para ouvir. Então eu começo a minha oração com o meu tempo de quietude. Eu dou aquele tempo, coloco um fundo musical que não tem letra. E ali eu fico. Quando começa a entrar as ideias, Espírito Santo. Quando começa a bagunçar a ideia, Espírito Santo. Espírito, olha, só em falar Espírito Santo, as ideias já aparecem. Então, cuidado, por falta de sensibilidade espiritual. Tem gente que ela não vive, ela reage à vida. Ela está à mercê dos acontecimentos, porque ela não tem sensibilidade espiritual. Segundo, por que muitos vivem sem buscar a direção de Deus em suas vidas? Porque tomam as suas decisões guiadas pela pressão do momento, do que pela voz de Deus. Gente, o que não falta na nossa vida é pressão. Todo mundo te pressiona, já reparou isso? Lá em casa eu tenho um cachorro, o cachorro me pressiona, o gato me pressiona. Eu sou o primeiro a acordar. Quando acaba a ração do gato, é impressionante. Quem tem gato aqui? Então vocês vão entender o que eu vou falar e a luta que eu passo. O gato tem uma coisa, acabou, eu desço para orar. Quando acaba a ração, eles vão atrás de mim e me andam. Com vocês é assim? É desse jeito? É assim? Pois é, o meu não é diferente. O que ele está me pressionando? Me dá o quê? Me dá ração, me dá comida, me dá ração, me dá comida. Aí eu vou, boto a comida dele lá e ele para. O cachorro vem, eu tenho que abrir a porta para ele correr no quintal. Aí o cachorro vem atrás de mim. Quando eu paro, olho para ele, ele está assim. Como que ele não vai abrir a porta, não? Aí eu tenho que abrir a porta para ele sair. Alguém tem cachorro aqui? Dentro de casa, você tem que abrir a porta para ele sair? É assim? Isso aí é o quê? Pressão. Pressão de gato, pressão de cachorro. A gente sofre pressão o tempo todo, gente. Você está aqui, a tua mulher te pressiona. E olha, as mulheres, de um modo geral, elas pressionam de uma maneira interessante. Ainda mais quem tem família grande, enfim, quem é pastor. Porque ela pressiona e você, não, mas agora não. Mas se fosse lá para a igreja, você faria. Se fosse para sua irmã, você faria. Se fosse para sua mãe, você faria. É ou não é assim? É pressão na cabeça mesmo. E ali olha o texto, para saber o que Israel, esses homens, eles tinham uma intimidade com Deus para saber o que Israel deveria, saber o que fazer. Então, para pensar comigo o seguinte, Davi é o rei, vai unificar o reino. Vocês imaginam a quantidade de voz na cabeça do Davi? Eu me lembro, vocês gostam de revelações? Fofoca não, porque cliente faz fofoca. Revelações. Quando eu printei a primeira vez lá a Pá de Januário, eu caí na ingenuidade de ouvir as pessoas. Irmão, se eu não tomo uma decisão, aquilo lá ia ser um arco-íris. Porque cada um queria a igreja de uma cor. E ali então eu me deparei com a dura realidade. É melhor decidir com poucas pessoas. Porque é aquilo ali o tempo todo, a pressão no momento. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que isso, você tem que tomar uma decisão. Vocês não têm ideia do que eu vivo no dia a dia. E eu aprendi uma coisa, e agora digo eu e não o Senhor. Quanto mais me pressionar, mais eu vou parar para orar. Só tem que fazer alguma coisa, deixa eu orar.
Deixa eu primeiro saber o que Deus quer fazer. Então, a partir de hoje, cuidado com as pressões. Elas podem tirar a bênção de você. Cuidado com as pressões. Elas podem colocar você numa rota de colisão no seu casamento, na sua família. Terceiro, vamos lá. Por que muitos vivem sem buscar uma direção para Deus? Vamos lá. Terceiro, joga para mim, por favor. Aí, foi. Porque vivem na ausência de uma liderança espiritual de referência. Aqui vem uma coisa que eu acho legal. A tribo de Zacar não era uma tribo só de 200 homens. Naquela altura todo mundo lá tinha os seus milhares. Mas olha que coisa legal. A fala de 200 era obedecida por toda a tribo. Olha o que está escrito ali, ó. E todos os seus irmãos estavam sob o seu comando. Sabe qual é o grande problema hoje? Por que as pessoas com dificuldade? Elas escutam a mensagem do pastor delas no domingo. Aí vai por YouTube na segunda. Na terça quer ouvir mensagem de Instagram. Na quarta quer mensagem de Facebook. A cabeça fica uma confusão. Irmão, preste muita atenção. Escolha um pastor que vai pastorear a sua vida. E passe a entender aquilo ali, ó. A palavra que sai do altar da minha igreja é a palavra que me direciona. A palavra que sai do altar da minha igreja é a palavra que me abençoa. Às vezes você está pregando, o pastor, mas o pastor Silas Malafaia, não pensa assim, então por que você não vai ser ovelha dele, filho? Mas o pastor Cláudio Duarte não pensa assim, então por que você não vai lá para Xerém ser ovelha dele? Irmão, nós não podemos. Olha, a quantidade de pastores, a quantidade de mensagens que estão no YouTube, você enlouquece. Então você tem que ter um parâmetro. Quem é o seu pastor? Qual é a voz que vai lhe dar direcionamento? Se isso não for algo em você, você vai ficar perdido. Você não vai ter discernimento. Eu acho lindo esse final do versículo. Os seus irmãos, está aí dizendo, seus irmãos estavam sob o seu comando, ou seja, 200 guiavam a tribo. E agora Davi diz, não, 200 vão guiar toda a nação. Toda pessoa que se submete a uma liderança sábia e ungida, vai caminhar com testemunhos. Vai caminhar com vitória, vai caminhar com bênção, não tenha dúvida disso. Bom, mas vamos lá. Até porque o tempo está passando, eu tenho que liberar vocês. Como receber a sabedoria para encerrar ciclos e começar? Quem é que quer aprender a ter sabedoria? Eu também. Vamos lá. Vamos então aprender junto. Primeiro, ali, ó. Ela está com pressa de ir embora mesmo. Cadê a Carol? A Carol é que é culpada. Tem que ficar do lado dele. Ele é apaixonado, ele não sabe ficar sem essa esposa. Então olha para cá, como receber? Primeiro, em 2026, decida que o discernimento vai chegar primeiro que a sua disposição. Então diga, Senhor, não, só quem não jantou, vamos lá. Senhor, deixa o discernimento chegar antes da minha disposição. Tem gente que tem disposição e joga o discernimento para trás. Não dá certo. O segredo é aquele ali. O que você tem que ter em mente é isso aqui, olha. Uma das principais capacitações que o Espírito Santo nos deu, ou nos dá, é o discernimento. E essa palavra discernimento, no grego, quer dizer diagnóstico. Você já reparou que o médico que você vai, uma das primeiras coisas que ele pede é o quê? O tal do exame, porque pelo exame ele pode fazer o diagnóstico. Você vai no médico, você fala o que você tem, não, já sei o que você tem. Ó, toma isso, que vai resolver. Você vai olhar para ele, você vai dizer, mas como é que ele conseguiu resolver isso assim? Mas doutor, o senhor não vai pedir um... Não é assim que a gente fala? O senhor não vai pedir um exame? Não. Eu já sei o que você tem. Isso te conforta ou te assusta? Te assusta, sabe por quê? Porque a disposição dele chegou antes do discernimento.
Quando ele pega o exame, eles, olha, está faltando essa vitamina, está faltando aquela vitamina, está faltando isso, está faltando aquilo. Eu achei muito interessante que a apóstola andou dando uns sustos aí, e a turma já botou o negócio lá em cima, né? E aí veio um médico e disse, olha, faz um exame de sangue. E quando o hematólogo, né? Quando o médico pegou o exame de sangue, disse, olha, o seu problema é falta de vitamina B12. Você vai ter que fazer uma reposição. E por quê? Porque ela fez a cirurgia bariátrica tem uns 20 anos. Então o corpo dela não produz B12. Eu não sabia que a ausência de B12 dava tanta complicação. Agora já imaginou? O médico falou, não, já sei o que você tem. Então preste atenção naquilo ali, ó. O que acontece quando nós vivemos sem discernimento? Vai, clica, Josan. Ok. Vamos lá, primeiro. Desprezamos a direção de Deus. Sem discernimento você não ora. Não ora. Segundo, trazemos prisões para os nossos sentimentos. Toda pessoa que não tem discernimento tem imaginação. E a imaginação é uma prisão para os teus pensamentos. Sem discernimento você cria um monstro. A nossa imaginação começa a trabalhar. Como é que vai ser? Como é que não vai? Então é o discernimento que vai travar a imaginação. É o discernimento que vai fazer você, peraí, não, Deus está no controle. Mas se a pessoa não tem o discernimento, ela investe pesado na imaginação. Ela começa, ai meu Deus, ai, como é que vai ser? Meu Deus, eu não sei mais. Então nessa noite, em nome de Jesus, discernimento. Senhor, eu não quero viver por imaginação. Eu quero viver por discernimento. E olha, o diabo é tão sujo que uma vez você está passando um problema de saúde, só vai ouvir daquela coisa. Só vai ouvir daquela situação. E isso a psicologia chama de atenção seletiva. Então tome cuidado, o discernimento vai cortar. O perigo da imaginação. Terceiro, somos levados à desobediência. Sem discernimento você acaba fazendo o que Deus não autorizou. Você acaba falando o que Deus não queria que você falasse. Você acaba entrando aonde Deus não queria que você entrasse. Quarto, nos prendemos à lógica e à razão humana. Sem discernimento o que sobra é o racional. Sem discernimento o que vai sobrar é aquilo que os seus olhos podem ver. A razão é isso. A razão é aquilo que você está vendo, que você está enxergando. Nessa noite Deus está dizendo para você, não se prenda à lógica. Eu gosto de contrariar a lógica. Gente, Deus brinca com isso o tempo todo na Bíblia. O nosso Deus é o Deus dos paradoxos. O que é o paradoxo? É uma ideia contrária à outra. Deus diz, eu vou constituir um reino. Eu vou levantar uma nação para mim. O nome dela vai ser Israel. Aí você pensa que Deus vai escolher o quê? O cara mais fértil, a mulher mais fértil da Mesopotâmia. Fala a verdade. Ele quer constituir uma nação, apóstolo. Aí Deus vai dizer, o Abraão. E a esposa que é estéril. Faz sentido isso? Faz sentido Deus pegar, irmãos, Deus pega um rapaz que é arpista, que cuida de ovelha para derrubar um gigante. Deus trabalha com paradoxos. Ele vai trazer o filho dele à terra. Ele vai trazer o filho dele à terra. Ele olha assim, deixa eu ver um lugarzinho mequetrefe aí para... Se sou eu, meu filho ia nascer na cidade mais bonita, do casal mais rico. A coisa é tão séria que quando Natanael escuta que Jesus veio de Nazaré, Natanael, que vai se tornar um discípulo de Jesus, diz assim, pode alguma coisa boa ter saído de Nazaré? Aí o André diz, vem ver, vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha o que Deus... Gente, Deus pega um carpinteiro e uma virgem para trazer o filho dele. Olha onde o filho dele nasce, numa estebraria, não tinha espaço. Olha como é que Deus ri das coisas, da lógica. Olha como é que Deus ri da lógica. Então é aquilo dali
nós nos prendemos à lógica. Não, irmão, o milagre que você precisa vai afrontar a sua lógica. O milagre que você precisa vai irritar a sua razão. A sua razão não vai conseguir assimilar o que Deus vai fazer. Quinto, nós não nos permitimos viver o sobrenatural. Quem é que precisa de um milagre? Então você precisa viver no sobrenatural. Milagre não acontece no natural. No natural ele se manifesta. Aliás, tem um texto aí, pode colocar para mim aí, Josão, por favor. 1 Coríntios está aí. Olha ali, gente, ó. Ora, o homem natural, 1 Coríntios 2, 14, 15, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, aí vem você, ó. Aí ele está falando de você, hein? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Que coisa tremenda, hein? Coisa linda. Então, o discernimento dos filhos de Isacar, eles operavam em 3 níveis. Vamos aprender aqui os níveis que eles operavam? Vamos lá. Primeiro nível, o discernimento do tempo natural. Os caras primeiro tinham uma consciência do que estava acontecendo no natural. E aí, para ficar mais fácil, né? O que está acontecendo na família? Vou dar um exemplo aqui simples. Irmãos, há uma malignidade para destruir a família tradicional. Viu que veio à tona aí esse negócio da família em conserva? Eu até entrei na brincadeira. E por que eu entrei na brincadeira? Porque quando um produto entra em conserva, escuta isso, ele pode permanecer ali anos e anos e anos. Alguns anos atrás, eles acharam uma comida em conserva do exército americano da Segunda Guerra. Quando abriram, a comida estava o quê? Boa para comer. Então a conserva é um processo que preserva o alimento para suportar o tempo. Se você abre uma conserva, você tem 3 dias para consumir o produto, porque o oxigênio, as bactérias, elas vão entrar dentro daquela conserva e vão estragar o alimento. Então vamos entender o tempo. Por que nós somos uma família conservadora? Porque quem botou a tampa na família foi Deus. Quem fechou a arca foi Deus. Isso quer dizer o quê? Vou dar um exemplo aqui. Na minha casa, comendo do meu arroz, comendo do meu feijão, a regra quem dá sou eu. Eu entendi o tempo. Eu não quero viver assim, não quero dessa maneira, então sinto muito. Está na hora de você dar voos maiores. E você pensa que tem algum amigo da tua filha, amiguinha da tua filha ou amigo, que vai encarar o teu filho, aquele monstro come que nem um condenado, na casa dele, dando boa vida com Wi-Fi, roupa lavada e lençol? Você acha isso mesmo? Hein? Eu vou para a casa da minha amiguinha, a Júlia vai me receber lá. O que houve, Júlia? Diz a mãe da Júlia para ela. A mãe é minha amiguinha, saiu de casa, revoltada com a mãe, quer ficar aqui. Não, minha filha, a tampa da lata da conserva está fechada. Manda ela de volta. Burro, olha que eu não tinha nem Wi-Fi. Eu tinha que chegar na hora que meu pai determinava. Eu ficava desesperado, parecia Cinderela, dando a meia-noite. Não, vou embora. Mas por quê? Porque eu sabia que se eu não chegasse na hora, a palavra vinha direto. Era o tempo todo falando. E você sabe, irmãos, até hoje, eu nunca experimentei o sabor de um cacetete de um policial militar. Vocês acreditam nisso? Por quê? Porque eu aprendi um princípio dentro de casa. Então está aquilo ali, nós temos que aprender o tempo natural.
está tudo mudando, mas você não muda, porque você está debaixo da palavra e debaixo do Espírito Santo. Você hoje vai para o shopping com a tua família, você tem que ficar explicando algumas coisas que o mundo quer empurrar para a gente como algo natural. Aí você diz, não, eu respeito, eu tenho muito respeito. Eu respeito, mas o plano original de Deus não é isso. E sabe quem tem que falar? Você. E eu já estou me exercitando para quando chegar os netos, eu já vou fazer o mesmo processo. Ah, mas o mundo mudou, mas essa palavra não mudou. Então vamos ter o discernimento do tempo natural, gente, na igreja. As coisas hoje, irmãos, eu sou de um tempo que o pastor pegava a gente, dava cada aperto. Você foi ovelha do pastor Jonas de Carvalho Lisboa, sabe disso? Aliás, teu pai poucas vezes foi. Eu ia, e a turma mexia comigo, meu filho, dizia assim, como ovelha muda vai ser levado ao matadouro, porque eles sabiam que eu ia entrar lá e ó, o pastor que eu tive batia doído. Vocês sabem que eu apanhei porque eu merecia apanhar, porque eu fazia, mas eu não ficava assim, pastor, o meu tempo aqui acabou. Deus falou comigo que o meu tempo não acabou não, você que não quer ser disciplinado, você não quer ser tratado, você quer um pastor para chamar de seu, uma igreja para chamar de sua, para atender a sua necessidade, o seu desejo. Então eu vou lhe dizer que aqui vai ser um péssimo lugar para você. Porque se eu vejo errando, eu vou chamar com todo amor e com todo zelo. Eu vou dizer, olha, você está fazendo. Aliás, eu vou contar para você. Aliás, vou contar para o teu filho. Eu sou extremamente carinhoso, extremamente. Mas tem dia que a gente está com o fígado meio alterado, né, filho? Aí teve um, eu estava aqui, aí ele veio, esse apóstolo, eu queria que o senhor me desse a sua bênção, porque o meu tempo aqui acabou. Eu olhei para ele, o cara ficou aqui 2 anos. Eu falei, rapaz, faz uma coisa, eu vou orar, mas me lembra quando é que foi que o teu tempo começou, porque eu convivo com você há 2 anos, não vi nada, você fazer nada aqui. Tu está dizendo que o teu tempo acabou, ele nem começou? Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim. Os pastores estão com medo de dar uma exortação, de dar uma palavra, de dar um aperto. Não mexe não, ele está em adultério, mas é dizimista. Não, pô, que isso? Não, deixa ele ir. Não, ele está aprontando lá fora, mas pô, foi ele que doou o cabo. Esse cabo é até maldito, vai torrar tudo. Não aconteceu isso aqui não, tá? Eu espero que isso aqui entrou com dinheiro de gente abençoada como vocês. Tá bom, gente? Porque pode ser que... Gente, tem essas loucuras. E a gente está vivendo esse tempo. Então preste atenção, irmãos. Igreja que levar a sério o evangelho, ela não vai multiplicar não, ela vai crescer. Porque o crente saudável, ele cresce. Ele cresce. Ele amadurece. Ele tem que entender isso. Discernimento de tempo divino, vamos lá. O que é discernimento de tempo divino? Nós temos 2 tempos, gente. O Cronos, que é o do relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Deus quer que o tempo dele prevaleça sobre o nosso. Nós temos que ter esse discernimento. O texto vai dizer que eles sabiam o que fazer. Por quê? Operavam no tempo divino. Operavam debaixo da direção da vontade de Deus. E por último, discernimento da ação correta. Existe o tempo para agir. Eles sabiam que Israel devia fazer. Essa palavra saber aí no hebraico é acha. E o que significa essa palavra? Ela indica o seguinte: é algo que foi moldado, é algo que foi preparado para ser colocado em prática. Eles sabiam que era para ser colocado em prática. Porque a coisa certa na hora errada, a coisa certa na hora, a coisa certa na hora, a coisa certa na hora produz frustração. Se você não tiver cuidado, você vai ser frustrado.
A decisão, escute isso, a decisão correta, na hora errada, o que traz? Prejuízo. Então nós temos que ter discernimento para as ações corretas. É a hora de agir, é a hora de fazer, é a hora de comprar, é a hora de trocar. Irmãos, antes da faculdade, os carros que paravam na minha mão eram 1 ano e meio, 2. Quando começou a vir os boletos da faculdade, eu tinha que fazer 2 opções. Ou eu parava o curso dos meus filhos, ou eu mantinha o carro. Eu tenho 3 filhos na faculdade. Uma delas está fazendo medicina. Nem está furando uma bolha, porque ninguém tem médico na família. E pense num curso que é caro, meu irmão. O outro foi direito, a outra veterinária. Eu tive que fazer opções na minha vida. Aí você me pergunta assim: o senhor está arrependido? Como pode um pai estar arrependido vendo 3 filhos se formarem? Arrependido eu estaria se eu estivesse trocando de carro e meus filhos com a faculdade trancada, com a vida toda enrolada. Então, são atitudes, decisões corretas. Talvez você esteja vivendo esse tempo. Está na hora de trocar o carro? Então troca. Não está segura. Às vezes nós estamos tomando decisões que lá na frente elas vão se tornar prejuízo. Vamos terminar? Segundo, encerre os ciclos que já não servem. Olha ali, ó. Para mais nada na tua vida. Isso é um ato de maturidade. Hoje Deus vai falar a você: fecha isso, sai disso, encerra o ciclo. Encerrar o ciclo, irmãos, envolve honestidade. Já não dá mais, já não é mais, já não comporta mais, já não se permite mais. Eu tenho que entender. Agora, como é que eu encerro o ciclo? Primeiro, com gratidão. O que esse ciclo fez de você como homem de Deus? Então agradeça a Deus. Envolve perdão. E é aí que muitos morrem. Tem pessoas que saíram da tua vida e elas deixaram em você a mágoa. Libera perdão. Diga: hoje. Não. Eu vou até fazer melhor. Fique em pé. Depois você vai sentar. Diga assim, para soltar o diafragma. Diga: hoje eu libero perdão para todos que saíram da minha vida, deixando a tristeza, deixando a mágoa, deixando o prejuízo. Hoje estão liberados. Em nome de Jesus. Pode sair. Encerra, meu irmão. Encerra. Senão você fica toda hora. Pode sentar. Eu não merecia passar por isso. Tanto merecia que passou. Escuta, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nada na tua vida acontece por acaso, não. Tinha que ser você. Eu não teria de estrutura para passar pelo que você passou. Então, se você passou, é porque era você. Aí tem gente que diz assim para mim: mas eu não estava preparado. Deixa eu te fazer uma. Quem é que se prepara para decepção, hein? Não está para você que está vindo a segunda vez. Se prepara para decepção? Tu acorda hoje eu vou me decepcionar. Hein? Tu faz isso, filha? Pois é. Então por que o pessoal fala isso, que eu não estava preparado? Eu não entendo. Eu não estava preparado para passar por isso. Mas como? E tem existe preparação para decepção? Em curso, prepare-se para ser decepcionado. Daqui você falar: eu não estava preparado. Mas por quê? Existe preparo? Eu vou me preparar porque eu não sei se em 2027, 28, 29 vou ter que operar. Então eu vou estar pronto. Não existe isso, gente. Você já recebeu um telegrama chegando na tua casa: se prepara que daqui a 2 meses vai ter um piripaco. Hoje eu estava conversando com o senhor lá na academia. Falei: rapaz, está sumido, o que foi? Rapaz, tive um AVC. Falei: é mesmo? É.
nada de repente. Olha, porque a gente não recebe telegrama, recebe? Olha, daqui a 3 meses o AVC vai chegar, hein? Compra mantimento, paga as contas. Então, mesma coisa, eu não estava preparado para ser mandado embora. Quem é que se prepara para ser demitido, gente? Então, olha aqui, ó, encerre ciclo com gratidão, com perdão. Aliás, encerra ciclo se libertando. Foi bom enquanto que durou, mas fica lá você, apóstolo, poxa, olha, apóstolo, todo final de semana eu e a Amandinha era só churrascaria, e agora? Agora é o dogão. Pô, graças a Deus que ainda tem um dogão. Tem gente que é assim. Eu tenho uma saudade quando você ainda não viveu os melhores anos da sua vida. Eu ainda vejo você me convidando para tomar café debaixo da Torre Eiffel. Eu vi uns 2 amém. Não vi muito amém não, mas uns 2 eu já ouvi. Amém. Fique em pé, por favor. O pessoal do louvor sobe aqui. Vamos terminar. Você ir embora para casa. Maravilha, hein? Prepare-se para iniciar novos ciclos. Diga para esse irmão crente que está aí do teu lado. Deus botou um crente do teu lado. Deus botou um crente. Eu estou vendo que essa pessoa que está do teu lado, ela é crente mesmo. Então diga para ela assim: prepare-se para novos tempos. Escolhe um irmão que tiver meio songo-monga aí. Olha para o irmão aí. Se ele tiver meio songo-monga, se ele tiver assim, ó, vira para ele e diz assim: prepare-se para um novo tempo na tua vida. Deus vai te dar um novo tempo. Sabe? Tem aquela música assim, aí agora aquela assim: esse aí vou levantar. Não sabe? Não chore, mas acho nessa não. Aquela que é dele também, do Tales, que Deus vai fazer, como é que é? Tudo que Ele faz. Vai ser assim um novo tempo na tua vida. Serão milagres, situações que você vai viver e que todos vão ficar espantados com você. Como é que pode? Como é que ele está vivendo isso? Você crê nisso? Discernimento. Tem gente que está olhando para a tua situação, está dizendo assim: irmã, está difícil, né? Tá não, Deus está me preparando. Eu ainda vou te dizer mais, pode falar, irmã. Eu estou orando que Deus vai te dar muita saúde, muita vida, para você ver a vitória que Ele vai colocar sobre os meus ombros. Hein? Deus vai dar muita vida a gente que está querendo ver o teu fim. Deus vai dar muita saúde. Muita saúde. Deus vai dar. Eu jurava que você não saía dessa. Pois é, mas Deus começou um novo ciclo na minha vida. Deus começou um novo ciclo na minha vida. Deus começou um novo ciclo. Tem gente que está contando os dias para ver a tua queda. Tem gente que está contabilizando os dias do derrota. Se prepare. Escute que eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Isacar não ignorava o campo de batalha. Ele mapeava por onde ele ia andar. É isso que é discernimento. É isso que é discernimento. Antes de se mover, o discernimento: ali não, meu filho, ali tem uma armadilha para você. Ali não, filha, ali tem um buraco para você. Isso é o discernimento. O discernimento vai fazer você mapear o caminho por onde você vai andar. Deus vai dizer: não vai aqui não. Não fecha esse contrato, não faz essa aliança, não se envolve com ele, não abraça essa causa, isso aqui não é teu. Hoje Deus está te chamando por discernimento. Hoje você vai colocar para Deus isso. Escute, há 2 tipos de crente que eu convivo: os que reagem e os que respondem.
Se você me perguntar, apóstolo, quem são os crentes que reagem? São aqueles que são instintivos, impulsivos, fazem as coisas de maneira atropelada. Eles reagem a estímulos, eles são movidos por pressão. E existem aqueles que respondem, e os que respondem são conscientes. Eles têm um discernimento. Eles conseguem fazer uma leitura da realidade. E nessa noite Deus vai te trazer para o território da resposta. Todo crente, diga, todo crente que não sabe ler o tempo, que não sabe ler o tempo, é um crente irrelevante. Mas como é que o senhor pode falar isso? Quem são vocês? Nós somos os 200 da tribo de Isacar. Vocês vão comandar os 50 mil de Zebulon. Vocês vão comandar os 37 mil de Naftali, porque eles não têm condições. Os 200 foram relevantes. Deus quer que você seja relevante para você, para sua família, para sua igreja, para o ministério. Deus quer que você seja relevante. Isacar não ignorou. Por que Isacar estava lá? Porque Isacar disse: nós não podemos ignorar o campo de batalha, mas nós temos que aprender a passar pelo campo de batalha, preservando, guardando, vivendo, suportando, avançando. Nessa noite é isso que Deus tem para você: discernimento. Discernimento não vai deixar você dar um salto no escuro. Discernimento vai te dar entendimento. Por isso, quando eles começarem a louvar aqui, se hoje essa é uma decisão que você tem que ter: meu Deus, eu tenho adiado as coisas, mas não é por discernimento, é por procrastinação. Deus, eu tenho adiado as coisas por medo, mas hoje essa palavra é para mim. Eu quero discernimento, eu preciso de discernimento. Parece que só está eu e o apóstolo aqui nesse local, mas hoje eu quero ir para o altar para te dizer: Senhor, me dá discernimento. Me dá discernimento, eu preciso de discernimento. Novos ciclos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida vão acontecer por resposta e não por reações. Pare de reagir e pare para agora aprender a responder. Aqui eu posso entrar, aqui não. Isso aqui Deus disse que não, aqui Deus disse que é seguro. Essa é a pessoa que aprendeu a responder. Novos ciclos. 3 movimentos são necessários, e eu prometo que estão acabando. Veja, Josan, se tem aí. Tem? Clica aí para eu ver. Eu nem me lembro. Não. Então, o primeiro movimento, vamos lá. Para você avançar, primeiro movimento: pare antes de avançar. Diga: pare antes de avançar. Pode parecer engraçado, mas semana que vem eu vou falar sobre mova-se. Mas antes de avançar, você tem que o quê? Parar. Pare, faça um mapeamento. Toda pessoa, quando está perdida, se ela for prudente, ela para em algum lugar e pede a direção. Tem gente que vai embora, aí chega lá na frente, pergunta: ih, rapaz, você já passou da entrada, tem uns 30 quilômetros. Por quê? Porque ela decidiu avançar, mas avançou para o lugar errado. Segundo, você tem que distinguir o que permanece e o que acabou. O que permanece e o que mudou e o que permanece. Nem tudo no novo tempo vai ser novo. Então são coisas que você vai ter que tirar. E por último, você tem que aprender a assumir suas responsabilidades pelas leituras que você faz, certo ou errado. Tem hora que você vai tomar decisões muito abençoadas, e tem hora que Deus vai deixar você tomar decisões erradas para você amadurecer. Mas Ele está ali contigo, fica tranquilo. É o teu aprendizado.